Oi, bem-vindos para mais uma aula da Locale. Essa é a primeira aula de 2026 e eu quero te ajudar a se preparar para realmente crescer vendendo para os supermercados esse ano. Então, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou Leila Okumura, uma das fundadoras da Locale, uma empresa dedicada a ensinar empreendedores e fundadores de marcas locais a escalar suas vendas nos supermercados de todo o país. Bom, 2026 será um ano um pouquinho desafiador, mas, enfim, para quem vende para o varejo sabe que todo ano tem as suas particularidades. Esse ano de 2026, a gente conta com o desafio dos feriados, muitos feriados caindo no meio da semana, o que não ajuda, né, no sentido das vendas e do fluxo diário ali que a gente vê nos supermercados. Então a gente tem que considerar isso. O segundo ponto é que a gente tem Copa no meio do ano, em começo do segundo semestre, e eleições. O que isso significa, o que esperar dessa dinâmica para os supermercados de todo o país. Quando a gente tem esses eventos, como por exemplo a Copa, ele atrapalha um pouquinho a dinâmica ou ajuda no sentido que as vendas mudam, né? E o que a gente vai ver no segundo semestre esse ano é uma tendência dos supermercados focarem mais em abastecimento e preparação do segundo semestre do que no cadastro de novos produtos. Então, para você, empreendedor de marca local, é esperar que no segundo semestre, provavelmente você vai ter mais dificuldades de negociar com o varejo para abrir novos pontos de venda. Então, o que isso significa é que o primeiro semestre precisa render. Então, você precisa conseguir fechar a maioria dos acordos de abertura de novos pontos de venda no primeiro semestre, para evitar esse problema, né, da concorrência pela atenção do comprador no segundo semestre. Então, o que eu quero focar hoje na aula de hoje é dicas do que você precisa preparar agora para ter um bom primeiro semestre e conseguir gerar muitos bons negócios. Então, dica 1: entender o seu perfil de ponto de venda. Eu bato muito nessa tecla aqui na Locale, dentro da nossa metodologia, com os nossos mentorados, com a nossa comunidade, de que melhor ter poucos, mas bons pontos de venda do que muitos que só geram um pedidinho pequeno e que só, no final das contas, dão prejuízo para a gente. Então, primeira coisa que você precisa ter na estratégia comercial desse ano é clareza em relação ao perfil do público e do perfil do ponto de venda que você precisa captar, porque daí você vai ter mais foco. Então você vai poder falar: ah, esse ponto de venda aqui não vale porque não é o perfil do meu produto, esse aqui vale muito, eu vou me dedicar e vou fazer o follow-up, vou trabalhar esse ponto para realmente conseguir fechar negócio. Então, essa clareza vai ser essencial agora. Não dá para ficar atirando para todos os lados, porque, de novo, você precisa de foco e precisa fazer render nesse primeiro semestre, tá? Primeira coisa. Segunda coisa é ter um discurso de vendas muito afiado para conseguir captar essa atenção do varejo. E eu falo isso, gente, porque é uma das minhas críticas para muitas marcas que a gente, né, que eu mentoro e que fazem parte da Locale, de que a abordagem comercial, como você apresenta o seu produto, é muito fundamental para gerar um interesse e, consequentemente, gerar uma reunião ou não. Muitas marcas chegam para falar assim: olha, oi varejista, eu quero apresentar meu novo energético natural, ele é 100% natural, novo no mercado, vamos conversar? Provavelmente, gente, esse comprador já recebeu umas 25 apresentações, mais ou menos com a mesma mensagem. E para ele vai ser só mais um. E ele vai falar: ah, tá bom, uma hora eu respondo. E vai colocar lá no final da lista de prioridades. Diferente de se você fizer essa abordagem falando: olha, eu queria conversar com você sobre essa nova marca, que é um energético natural. A gente já começou a ter muita atração no mercado, eu já entrei nesse ponto de venda. Tô crescendo exponencialmente nos últimos 6 meses, e eu acho que faria muito sentido para o seu consumidor ter acesso ao meu produto, porque a gente está performando muito bem. Vamos trabalhar junto? Essa abordagem, gente, faz toda a diferença. O comprador, s ele quer, entender que o seu produto tem potencial. Não é só, então, do ponto de vista de fundador, não é só: "Vou apresentar o meu produto". Tem que ser: eu vou convencer o comprador de que vale muito a pena trabalhar comigo. E eu vou trazer os argumentos que ele quer ouvir. Eu vou trazer os argumentos que são importantes para ele, né?
Não os argumentos que eu acho que são importantes: "Ah, meu produto é sem açúcar". Tá, mas isso é importante para o varejista? "Olha, eu vi que você não tem opções sem açúcar na categoria, eu sou a opção sem açúcar que mais cresce no mercado hoje, vamos conversar?". Então, essa abordagem, esse discurso comercial é muito importante. É tão importante que a gente gravou uma aula só para te preparar a fazer o melhor discurso de vendas para os supermercados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma aula que eu preparei indicando passo a passo do que você tem que considerar no seu pitch de vendas e também exemplos do que você pode, né, argumentos que você pode colocar no seu pitch, tá? Então, o link está na descrição aqui. Terceiro ponto é política comercial. Tenha pronta uma política básica comercial. Quanto que é o seu preço, quanto que você está disposto a ceder em termos de desconto comercial, de prazo de pagamento, né? O básico para você saber o que faz sentido, né, para você apresentar como política para o varejista no começo da negociação. E aí vem para o outro ponto, que é estar preparado para a negociação. Então, espero que nesse momento você já saiba que quando você fala com o supermercado, você tem termos como desconto comercial, bonificação, prazo de pagamento, troca. Tudo isso você precisa saber que existe. Então, a gente fala sempre aqui: quer ganhar o jogo do varejo? Aprenda as regras do jogo, né? Então, entenda essa dinâmica das negociações e esteja preparado para o quanto você quer ceder ou não, né? Para poder ir negociando e chegar num ponto de negociação que seja ideal para você e para o varejista. Então, é importante se preparar para isso. É lógico, gente, que não é uma negociação que você tem que decidir tudo na hora, né? Tem uma coisa que você vai lá, calcula, vê se faz sentido, mas o quanto mais preparado você tiver, mais rápido vai ser essa negociação, mais ágil vai ser todo o processo, e aí mais chances de você conseguir cadastrar antes da toda bagunça que vai ser o segundo semestre, tá? Então, se prepare, né, para essa negociação. E por fim, minha última dica é foco, gente. Empreendedor de marca local, eu sei que vocês fazem tudo, vocês fazem, né, vendas, marketing financeiro, logística, produção. Então, quanto mais foco vocês tiverem no que é importante para gerar realmente resultado para o seu negócio, mais fácil vai ser o ano, tá? Então, muito foco. Chega de ficar, né, apagando incêndio, de ficar toda hora, não, eu sou aquele que fica apagando incêndio. Eu acho muito ruim essa frase, inclusive. Apagar incêndio significa muitas vezes que você não está, talvez, focando no que realmente precisa para o seu negócio acontecer. Então, se você quer que 2026 seja diferente, pense em o que você precisa fazer de diferente para trazer esse resultado para os seus negócios e não apaga incêndio o tempo todo, né? Empreendedor de marca local que consegue realmente crescer tem uma estratégia, tem uma visão, tem um foco ali para onde que a empresa precisa ir. Então, se prepare e foque, né, nessa direção, tá bom? E acompanhe a gente aqui no canal do YouTube. Eu vou trazer semanalmente mais conteúdo para te ajudar nessa jornada e para a gente ver mais produtos de marcas locais nas gôndolas dos supermercados de todo o país. Então, já te desejo um 2026 de muitas realizações e de muito sucesso. E o que você puder, que a gente puder te ajudar, a gente está aqui e vamos fazer esse ano muito, muito especial. Então, até semana que vem. Obrigada. Até mais.